Imagine um jovem jornalista com pouco dinheiro no bolso, caminhando nervosamente pelos corredores de uma das maiores mansões da América no início do século XX. O ano era 1908 e aquele jovem tinha apenas 25 anos. Seu nome era Napoleon Hill. Ele havia recebido uma missão aparentemente simples: entrevistar um dos homens mais ricos do planeta. Mas aquele encontro estava prestes a mudar completamente o rumo da sua vida. Do outro lado da porta estava Andrew Carnegie, o lendário magnata do aço, cuja fortuna já havia alcançado valores impensáveis para a época. Hill imaginava que aquela seria apenas mais uma entrevista para a revista. Algumas perguntas, algumas respostas, talvez uma matéria interessante, mas o que ele não sabia era que Carnegie tinha algo muito maior em mente. Durante a conversa, Carnegie começou a fazer perguntas incomuns. Ele não falou apenas sobre dinheiro. Falou sobre ideias. Falou sobre como todas as grandes fortunas começaram primeiro como pensamentos invisíveis na mente de alguém. E então veio uma proposta inesperada. Carnegie perguntou a Hill se ele estaria disposto a dedicar anos da sua vida estudando as pessoas mais bem-sucedidas da América para descobrir o segredo por trás do sucesso delas. Era uma missão gigantesca, sem salário garantido, sem certeza de resultados. Apenas uma ideia. Carnegie deu a Hill apenas alguns segundos para responder. E naquele momento, sem saber exatamente por quê, Hill disse sim. Aquela decisão, baseada apenas em uma ideia, daria início a uma das pesquisas mais influentes da história do desenvolvimento pessoal. Mas o que Hill descobriria ao longo dos próximos anos era algo ainda mais surpreendente. Ele perceberia que por trás de cada grande riqueza, sempre existia um elemento invisível que quase ninguém percebe. Uma ideia que alguém decidiu levar a sério. Nos anos seguintes, Napoleon Hill começou uma jornada extraordinária. Ele entrevistou alguns dos homens mais poderosos e influentes da época. Empresários, inventores, industrialistas, pessoas que haviam construído fortunas praticamente do zero. Entre eles estavam nomes lendários como Henry Ford e Thomas Edison. Hill não queria apenas saber o que eles fizeram. Ele queria entender como eles pensavam. E foi nesse processo que ele começou a perceber algo intrigante. Esses homens não começaram com grandes recursos. Muitos deles começaram com praticamente nada. O que eles tinham era apenas uma coisa, uma ideia que parecia impossível para os outros. Thomas Edison, por exemplo, enfrentou milhares de tentativas antes de conseguir criar a lâmpada elétrica funcional. Henry Ford foi ridicularizado quando disse que produziria automóveis em massa para pessoas comuns. Na época, carros eram considerados brinquedos caros para milionários. Mas Ford tinha uma visão, uma ideia que parecia absurda para a maioria. E foi exatamente essa ideia que revolucionou a indústria mundial. Napoleon Hill começou a perceber um padrão. Essas pessoas não eram necessariamente mais inteligentes que outras. O que as diferenciava era algo muito mais poderoso. Elas acreditavam profundamente nas próprias ideias, mesmo quando ninguém mais acreditava, mesmo quando eram criticadas, mesmo quando enfrentavam fracassos temporários. Hill percebeu que uma ideia pode parecer frágil no começo, mas quando alguém decide alimentá-la com persistência, algo extraordinário começa a acontecer. Ela começa a ganhar força. Mas existe um detalhe pouco conhecido nessa história. Um princípio que muitos desses grandes nomes usaram sem perceber e que Hill decidiu transformar em um dos conceitos mais poderosos do sucesso. Durante suas pesquisas, Hill percebeu que muitas grandes ideias não cresceram sozinhas. Elas foram alimentadas por outras mentes. Henry Ford, por exemplo, não construiu sua empresa sozinho.
Ele reuniu engenheiros, inventores e especialistas ao redor de uma visão comum. Thomas Edison mantinha um laboratório cheio de mentes brilhantes trabalhando juntas. Esse fenômeno chamou profundamente a atenção de Hill. Ele começou a perceber que quando duas ou mais pessoas unem suas inteligências com um propósito comum, algo extraordinário acontece. As ideias se multiplicam, soluções aparecem mais rápido, problemas encontram caminhos inesperados. Hill chamou isso de mastermind. Segundo ele, quando mentes trabalham juntas com harmonia e foco, surge uma terceira força, quase como uma inteligência coletiva. E essa força acelera o crescimento das ideias. Foi assim que muitas invenções nasceram. Foi assim que muitas empresas gigantes foram construídas. E foi assim que muitas fortunas surgiram. Mas Hill também percebeu algo preocupante. A maioria das pessoas nunca chega a experimentar esse poder, porque elas abandonam suas ideias cedo demais, antes de buscar ajuda, antes de compartilhar suas visões, antes de permitir que outras mentes contribuam. E assim, milhares de ideias capazes de mudar o mundo desaparecem silenciosamente. Não por falta de potencial, mas por falta de persistência. E isso levou Hill a uma conclusão poderosa. Uma ideia pode ser pequena no início, mas quando encontra fé, ação e colaboração, ela pode crescer além do que qualquer pessoa imagina. Anos depois daquele encontro na mansão de Andrew Carnegie, Napoleon Hill havia reunido algo extraordinário. Décadas de entrevistas, estudos, histórias reais de sucesso e fracasso. Todo esse conhecimento acabou se transformando em um dos livros mais influentes da história do desenvolvimento pessoal, Think and Grow Rich. Mas a mensagem central daquela obra era surpreendentemente simples. Toda riqueza começa com uma ideia. Não importa se você está em uma pequena cidade ou em uma grande metrópole. Não importa sua idade, seu passado ou sua situação atual. Tudo começa da mesma forma. Um pensamento, uma visão, uma possibilidade que surge na mente de alguém. A maioria das pessoas ignora esses pensamentos. Algumas até sentem entusiasmo por alguns dias. Mas poucas fazem o que Napoleon Hill fez naquele momento decisivo diante de Carnegie. Elas dizem sim para uma ideia. E esse sim pode mudar tudo. Porque quando alguém decide levar uma ideia a sério, começa uma jornada. Uma jornada de aprendizado, de tentativa, de persistência, e com o tempo, aquela ideia invisível começa a se transformar em algo real. Empresas nascem assim, invenções surgem assim, fortunas são construídas assim. Mas talvez a pergunta mais importante não esteja na história de Napoleon Hill. Ela está na sua própria história. Qual é a ideia que já apareceu na sua mente, mas que você ainda não decidiu seguir? Talvez ela pareça pequena agora, talvez pareça incerta, mas a história mostra algo impressionante. Muitas das maiores transformações do mundo começaram exatamente assim, com uma ideia que alguém decidiu não ignorar. Se você gosta de histórias reais sobre os bastidores da vida de Napoleon Hill e as decisões que moldaram seus ensinamentos, acompanhe o canal Napoleon Hill Express. Aqui nós exploramos as histórias por trás das ideias que mudaram gerações. E no canal Mentes Milionárias, você encontra como aplicar esses princípios na prática para transformar sua mentalidade e seus resultados. Porque às vezes tudo começa com algo simples, uma ideia, e a coragem de acreditar nela.